Grande professor Sandro, grande nosso amigo, colega também na FCU. Tudo certo por aí, meu velho? Vamos testar o microfone, tá me ouvindo bem? Te ouvindo muito bem. O Sem professor que ruídos. é o primeiro, é o cara que está no quarto seminário. É o único palestrante que esteve em todos os seminários. Né? Muito feliz e, obviamente, eu, que estou na organização também. E deixa eu te apresentar aqui, cara, porque assim, o Sandro, ele se especializou muito na questão de o que ele chama de inteligência corporal, né? Inteligência facial, é o termo que ele usa. E ele tem estudado muito a questão das emoções, das microexpressões e das expressões faciais. Ele fez uma pesquisa incrível no mestrado dele também. Não sei se ele hoje é tema para falar nisso, mas conforme o passar do tempo, vocês entrem em contato com ele, sigam ele nas redes sociais, conversem para saber mais sobre esse trabalho. A gente deve também, a gente está conversando sobre lançar um workshop para ensinar algumas coisas sobre entender não só a leitura da face, mas do próprio corpo, do movimento. Né? Tipo, se eu estou tentando ser convincente com uma pessoa, será que o que eu estou dizendo de fato está convencendo a pessoa? Quando ela às vezes me dá um sorriso meio amarelo e diz que sim, que gostou, será que esse gostou não foi um gostou social para não me desagradar ou ela gostou de verdade? Então tudo isso tem a ver com essa inteligência facial, capacidade de identificar as expressões corporais e faciais das pessoas. Então eu vou falar aqui com o professor. O Sandro foi muito sucinto também aqui, né? O Sandro só disse o seguinte: consultor, palestrante, professor de neurociência aplicada em negociação, vendas, gestão de equipe, comportamento. O Sandro também tem mestrado na FCU nos Estados Unidos, assim como eu e vários professores aqui. E ele deixou sucinto, então eu vou deixar assim. Eu acho que ele quis deixar uma certa incógnita. Vocês podem entrar também no LinkedIn dele, conversar com ele. É um cara muito bacana. Tudo certo por aí, professor? Vamos começar? Vamos começar, vamos alinhando aqui, porque eu também tenho um videozinho para passar. Daí, de repente, pode ter umas intercorrências, que nem cirurgia, que sempre tem alguma coisa depois, né? Então, vamos se organizando ao longo do caminho, tu vai me dando as coordenadas, que nem fez com o Legal, eu professor Henrique. vou estar aqui Eu todo o tempo. vou. Já passou para mim aqui, para eu. Já pode tentar ali, o botão de compartilhamento já deve estar disponível. Ah, ainda não. O botão verde aquele não está lá? Tá lá? Botão verde para ti na tela Verde. aí. Feito. Todo mundo enxergando que está aparecendo uma face com as suas enervações. Está aparecendo para Tudo todo mundo? certo. Compartilhou bem. Eu prefiro que vocês coloquem no. Eu acho que é o segundo módulo ali do View, que aparece o speaker e aparece a tela compartilhada. Se vocês puderem deixar ali em torno de 2/3 da tela compartilhada e 1/3 o meu rosto, eu agradeço, porque eu vou interagir com vocês ao longo do tempo. Eu não me enxergo aqui, mas eu sei que vocês estão me vendo bem. Vamos dar início, então. Bom, pessoal, eu não dei muitas classificações para minha pessoa, né? Mas eu tenho algumas experiências um pouco pitorescas e que fizeram com que eu me interessasse bastante para estudar a linguagem corporal e especialmente a face. Essa história é muito interessante para eu contar, porque eu ainda tenho alguns, como é que eu posso dizer? Eu ainda sofro algumas reações do que eu tive há um tempo atrás, e dentro da minha experiência de vida eu sou obrigado a contar essa parte, esse episódio, porque ele teve 2 capítulos na minha vida que ele fez com que eu me tornasse uma pessoa patológica dos movimentos da face, né? Eu sou um cara que eu sempre me preocupei muito com as expressões faciais, porque eu vim da indústria, eu trabalhei 14 anos em engenharia, tive experiência fora do país, trabalhei na Espanha, trabalhei na Argentina, mas eu me dava muito bem com as negociações, até que eu me tornei referência para negociar. Falava outros idiomas também, isso me ajudou. Sempre estudando, né? Me ajudou também.
E depois eu tive um período sabático na minha vida, que eu fui para Nova Zelândia, fiquei um ano lá, pisando em cocô de vaca e trabalhando em colheita. E quando eu voltei, eu fui trabalhar em áreas comerciais, onde eu pude desenvolver demais aquela área que eu era muito forte mesmo trabalhando numa área técnica. E depois de uns 6 anos, 7 anos trabalhando em áreas comerciais com negociação mesmo, eu somo aí 3.540 alguma coisa de negociações. Eu fui contando porque eu tinha meu acompanhamento de visitas, mas tem gente aí que aparece com 10 mil, 15 mil, muito melhor que eu. E então eu participei de muitas mesas de negociação e de uma hora para outra me apareceu uma patologia que me tirou o controle do lado esquerdo do rosto. Vocês estão vendo aqui na tela, em vermelho são as artérias, né? E estão vendo alguns músculos também, que é essas fibras maiores. Todo esse lado esquerdo que aparece para vocês foi acometido por mim, porque eu tinha um probleminha aqui. Isso aqui foi tirado de uma aula de neuroanatomia, porque é muito difícil de encontrar. Isso aqui é um cérebro verdadeiro. E esse pontinho aqui, na ponta dessa haste preta, é o 7º nervo craniano. Se acontecer alguma coisa com ele ali, por exemplo, se a herpes chegar ali, a pessoa pode ter uma paralisia facial e não mexer mais o rosto. E vocês já viram o que é um rosto sem expressão? É alguém quase morta. É muito difícil. Como a gente tem um sistema de propriocepção, que é o quê? O que a gente faz no rosto, no corpo, volta para o cérebro, a gente fica toda hora dando um feedback do que está acontecendo conosco. Quando a gente não consegue mais mandar isso exteriorizar para o rosto ou para o corpo, se for em outro lugar, a gente começa a perder a noção das emoções nossas e dos outros. Começa a interferir demais. Chega um momento que a gente não dá mais bola para as emoções. Então, esse nervo ele foi acometido. Eu tive que fazer uma cirurgia que tiveram que separar ele desse outro nervo aqui. Tem uma artériazinha ali no cérebro que ela dava um contato e eu perdi os nervos. Perdi os músculos, o controle dos músculos da face. M facial esquerda, então M de um lado. E isso me causou um extremo desconforto, eu não dormia mais, dormia só sob remédios, né? Porque ele ficava o tempo todo me doendo o rosto, me doía o fundo do olho. E eu trabalhava em áreas comerciais, tendo que falar com as pessoas, e as pessoas olhando aqueles espasmos acontecendo, em que eu não conseguia transmitir aquilo que eu queria transmitir. Então eu fiz uma cirurgia, durante 1 ano e meio eu fiquei bem, e depois, não sei por que cargas d'água, se deslocou, é o espaçador que eu coloquei lá, separando essa artéria, que não pode secar, né? Se secar, não irriga o cérebro. E eu tive que colocar novamente. Foi agora, esse período todo de pandemia, eu aprendi muito, e eu estou indo para uma outra área também, que agora eu vou apresentar para vocês, que eu estou fazendo um ponto de fusão entre o meu conhecimento nessa área, que eu fui a fundo, assim, lá onde nasce, né, os nossos estímulos para expressionar os nossos movimentos faciais. Eu cheguei até lá porque eu tinha que discutir com os neurologistas e neurocirurgiões para saber o que eu tinha. E eu tive que ir em 8 para descobrir o que eu tinha até eu sofrer a cirurgia. Essa outra cirurgia que eu fiz em dia 13 de outubro do ano passado. Então, no último Neurobusiness Summit, começaram os espasmos novamente, lá. E eu até falei para o Thiago, cara, estou sendo acometido por aquele problema de novo. Nós conversamos no intervalo. Ele disse, cara, tu está bem nisso? Não, estou bem. Aqui eu mando bala, deixa comigo. Daí eu assumi o palco e lá eu me sinto muito bem. Mas de lá para cá, eu sofri toda aquela coisa que todo mundo está sofrendo. Fiquei trancado em casa com a pandemia e esperando uma cirurgia, que não acontecia, porque os blocos cirúrgicos estavam fechados. E a face, como aqui vocês estão vendo, ela é algo que ela é icônica para nós. Nós enxergamos ela em tudo quanto é lugar. Tudo aquilo que se aproxima de uma face, em qualquer objeto, que se chama esse efeito de pareidolia, nós transformamos isso num rosto. Porque nós temos áreas do cérebro que elas estão constituídas só para a identificação do rosto. Para a gente identificar que é um rosto, para ver que rosto é esse, para saber como que a gente vai agir com aquele rosto que a gente está vendo, e para nós começarmos a sintonizar com essa face. Vamos ver se vai funcionar aqui o áudio. Estamos testando, quem sabe faz na hora, né? Não espera acontecer. Eu tenho um videozinho aqui para mostrar como a gente leva a sério isso, dentro da Infinity, que nós criamos o nosso material. Então, lá não tem
não tem papagaio repetidor, tá? Lá a gente cria nosso material em cima de artigo científico, em cima de pesquisa mesmo. Tiago, tá me ouvindo? Tô aqui. Tô te ouvindo, tô aqui. Me diz se tu estás escutando o vídeo. Tá escutando? Não. Então nós temos que parar aqui um pouquinho. E vamos lá que deve ter... Talvez tu tenha que mudar na opção do áudio, clicar ali em áudio, o mesmo que o sistema. Vamos ver agora aqui. Na opção do Zoom. É o Matias Lorenzoni, que aqui se encontra. Escutou? Sem ele, nós não teríamos Sim. Qualidade. Tá escutando? Tava escutando e parou. Bom, pessoal, hoje foi um dia Sim. muito produtivo e nós precisamos de vários profissionais envolvidos. Um deles é o Matias Lorenzoni, que aqui se encontra. Sem ele, nós não teríamos toda essa qualidade envolvida. E também temos, logicamente, aqui o nosso artista, que é o Daniel. E eu gostaria de perguntar para o Daniel, Daniel, qual foi o teu nível de dificuldade para fazer esse tipo de trabalho, tu que é um cara que conhece muito do que está fazendo? Então, foi um desafio, né? Porque além de ser um trabalho artístico, tem um trabalho científico, de referências musculares e pesquisa. Então, a partir disso, teve um estudo, uma pesquisa em cima dos músculos, de tônus faciais, de que o músculo vai estar mais aparente, ou qual o efeito que ele faz na expressão, né? No todo o processo que vocês vão ver. Mas a partir disso foi desafiador, por tudo que eu já trabalhei com maquiagem, mas acho que o trabalho foi sucesso, a gente conseguiu chegar no resultado e estou muito feliz por fazer parte desse processo, desse projeto, né? Quanto tempo levou? Mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Bom, isso é uma prova que o cara que trabalha com arte é insubstituível, né? Porque uma outra pessoa não faz a mesma coisa que... Cara, obrigado, valeu. Obrigadão. Muito obrigado. Agora vamos passar aqui para essa face, né? Obrigado pela tua face, né? Rudneia Herman. Rudneia Herman já trabalha com maquiagens, tem lá o seu site bombado, é uma pessoa que está sempre envolvida nessa área de beleza, comportamento, trabalha com consultoria, de apresentação. E por que foi escolhida essa face aqui? Dá uma olhadinha nesse trabalho aqui do artista, e aqui a arte de Deus, né? Por quê? Porque o que ela tem nós chamamos de inteligência facial. Porque ela é uma pessoa que consegue carregar na face muitos atributos que trazem valência positiva. E ela vai nos ajudar um pouquinho aí ao longo das nossas aulas, nossos treinamentos, para mostrar como isso funciona. Porque essa face aqui a gente vai fazer um bom estudo. A Rudneia Herman, ela participou desse trabalho comigo, ela é uma blogueira, ela conheceu um cara no Peru e foi embora do Brasil, né, nesse período de pandemia, não está mais morando aqui, ia ser uma parceira de alguns negócios comigo, no fim, em função da pandemia, assim como vários negócios estão se transformando, acabando, iniciando, né, aconteceu com a gente aqui também. Então, ela me auxiliou bastante, nas aulas vocês vão ver muito o rosto dela. O que eu fiz aqui? Eu tracei os músculos faciais, para que a gente possa ter uma aula em que a gente enxergue não só o rosto, pele, né, mas que a gente enxergue os músculos que estão funcionando junto com eles, porque esses músculos são aqueles que estão ligados a certas emoções. E nós vamos andar um pouquinho agora em cima de conceitos. Isso é um sorriso fidedigno, verdadeiro. Aqui, quando nós olhamos para o rosto dela, a gente vê os músculos que realmente trabalham em um sorriso. Inclusive, a pupila dela está super dilatada. Então, foi um momento que nós tiramos, assim, que a gente pedia para ela fazer algumas expressões, mas que a gente fez ela sorrir de verdade para ter esse efeito. Vou fazer 3 perguntas. O que a face nos diz? O que da face dela, o que provém da face, o que a gente lê dela? E de tudo isso, talvez não seja nós. Porque muitas vezes nós temos... Eu tinha um amigo, que ele já não está mais aqui entre nós, né? E ele dizia assim,
Ele me chamava de Japa. Japa, para com essa cara de dor. Eu não dava bola, levava uma brincadeira. E uma vez, quando eu comecei assim nas áreas comerciais, uma vez uma pessoa disse: mas tu tá com uma cara que parece que tá doendo essa negociação. Eu tinha um vício, um hábito de franzir a testa. E ficava várias linhas. Assim. Porque por dar atenção demais, eu forçava aquilo ali e transmitia algo mais agressivo. Ou mesmo dúvida da minha pessoa. Então, alguém que entenda de imagem, entenda de face, entenda de emoções, isso não tem. Uma formação que eu tenho, só tem 21 no Brasil que é formado. Eu tenho só 3 dessas pessoas que trabalham nessa área, né? Mas trabalham mais com fax. Isso é um diferencial enorme, porque nos abre portas. E trabalhando em cima de alguns conceitos, eu trouxe esse exemplo no último Neurobusiness Summit. E aqui eu não vou me aprofundar, mas para o pessoal que está chegando agora, só para vocês entenderem assim, o que é microexpressão, o que é uma expressão. Uma microexpressão é essa que está acontecendo na sobrancelha dela, que não tem nada a ver com leve fechar de olhos, tá? Ela está levemente fechando os olhos, isso aí a gente nota, porque nós estamos fixados nos olhos, e não vê que escapa um movimento lá, geralmente é um movimento de surpresa, que ele não tem congruência com o que a pessoa está querendo nos transmitir. Certo? Então, aqui a gente talvez esteja pegando uma mentira, ou a pessoa não tem certeza do que está falando. Mas é algo assim que ele é sutil, muito sutil. Então, só um olho treinado para enxergar uma microexpressão facial. E eu fiz a prototipagem. O que é uma prototipagem? É a quantidade de unidades de ações, ou quais são que estão funcionando, que se enquadram em uma emoção. Que vem da onde? Dos camarins. O rosto é o palco, e eu vou repetir isso mais uma vez. E o cérebro são os camarins das emoções. E eu trouxe a alegria da última vez, e eu vou mostrar para vocês uma, porque aconteceu algo nesses dias que foi bem peculiar. Eu tive cuidando a live de um amigo meu, e nós vamos dar uma estudadinha aqui. A tristeza tem uma prototipagem de unidades de ação que é 1, 3, 4, 15, 17, 48. A 1 é o que vocês estão vendo ali, ó, na sobrancelha. A 4 é uma das mais complexas que existe, porque são 3 músculos que se reúnem para fazer aquela unidade de ação. Então, não é um músculo. A U4, nós temos ali bem no meio que faz aquelas rugas verticais, é o proceros. Aquelas sobrancelhas se reunindo é o corrugador supercílio. E quando elas dão uma leve baixada em cima da pálpebra, nós temos aqui um depressor do supercílio. Então, tem 3 músculos que formam uma unidade de ação. Eles agem em conjunto. E a U15? Vocês conseguem enxergar o 15? De repente, só um lado da boca. É uma boca invertida. Estão vendo? Que quando os artistas circenses querem mostrar tristeza, eles invertem a boca. E o AU17 é o mentalis, que é aquele músculo embaixo da boca, que ele não desce, ele não é um depressor. Ele é um raiser. Ele joga o queixo para cima. Quando uma criança vai chorar, chega a tremer isso aqui. Tamanha é a dinâmica nessa área. Nós estamos aqui prototipando a tristeza. Tem que ter todos eles? Não. Porque quando a pessoa quer esconder a tristeza, ela reduz. Então, nós temos níveis de intensidades. Talvez 2 movimentos de todos esses aqui que estão codificados aqui embaixo. Tem o 48 também, que é a pupila, tá? É midríase ou miose, que é a dilatação da pupila. Eu posso ter só 2 deles e dizer que uma pessoa está triste. E eles podem escapar do nada. E aí, pessoal, eu peguei algo aqui que não tem nada a ver com alguma coisa que foi planejada. E como a ciência é o que vale, ele vai ter que me perdoar. Eu peguei isso de uma live nessa semana. Eu quero que vocês olhem só para o rosto do Thiago.
E no chat, vocês podem me colocar o que vocês notam, assim, na expressão dele, que mais chama a atenção. Ao longo de 1 hora, eu coletei essas expressões, até quando ele se movimenta, chega próximo. Aqui nós temos um gesto, tá? Aqui não é expressão, mas aparece alguma coisa de expressão também, mas aqui tem um gesto que ele faz para esconder uma expressão, que a gente chama de gesto pacificador. Vocês vão aprender isso também. Eu seleciono uma delas. Eu quero que vocês olhem novamente, eu vou até ser mais legal, a gente vai voltar. Ó. Só o Thiago. Eu não estou lendo o chat, mas sintam-se à vontade em colocar coisas que chamaram a atenção de vocês. Vou aumentar mais. Só ele agora. E eu codifiquei esse rosto. E eu aposto todas as minhas fichas aqui que nesse dia o meu amigo Tiago não estava bem. Porque não é uma microexpressão, é uma expressão levada em 1 hora, que ela se repete, ou seja, ela é perene e ela deixou de ser uma emoção. E se tornou um sentimento. Tem negociações nossas que levam 15 minutos, 1 hora, 2 horas, dias. E aqui nós temos um sentimento. Alguma coisa estava incomodando o nosso professor aqui. E essa incomodação tem um fundo de tristeza nesse dia. Ele não falou nada para mim, eu não falei nada para ele, mas em nome da ciência ele está, né, se colocando ao posto para ser observado. Nós temos aqui uma unidade 4, que são 3 músculos que fazem na testa, que fazem, é o procerus, é o corrugador supercílio e o depressor dos supercílios. 3, unidade 4, que ele está cuidando muito para não mostrar. A sobrancelha ele baixa um pouquinho e dá um leve friso em cima, entre as sobrancelhas. Ele cuidou bastante assim para não mostrar. Só que é muito difícil segurar o 17, que é o levantador do queixo, né? Que é o chin raiser, que é o mentalis, bem no meio. E é um músculo muito forte esse, ele levanta o queixo para cima. Ele joga o lábio inferior e aí nós temos uma outra evidência, que é uma bolsa embaixo do lábio. Isso conota tristeza. E o 15? O 15 é o depressor do ângulo da boca, que são as comissuras da boca, termo técnico, comissuras, que faz com que o lábio, os cantos do lábio, eles desçam e a boca não fique nem horizontal, fica invertida. Então, aqui eu mapeei o sentimento do Thiago nesse dia, nesse momento. Coisa que vocês podem saber. Isso aqui é científico. Não é aquelas pessoas que a gente vê na internet, colegas meus, que sabem até a parte científica e começam a inventar coisas do tipo, a pessoa botou a língua assim, a boca ela tem autoestima. Elas começam a inventar coisas porque fica mais fácil das pessoas entenderem. Aí é a hora de inventar um monte de bobagem que não existe e enganar as pessoas para comprar curso. O que eu quero dizer aqui é que por trás disso tem ciência, isso aqui é algo muito sério, e o fax é o instrumento usado nessa codificação. O fax, quem criou foi Paul Ekman. Depois Freitas Magalhães começa a retrabalhar ele, e eu tenho uma formação direta com Freitas Magalhães, né, na Universidade do Porto. E agora eu estou buscando do Ekman. Rapidinho assim, a alegria é o julgamento mais rápido e de maior interpretação assertiva. A gente olha na hora e sabe quando uma pessoa está alegre. Só que, muitas vezes, essa alegria ela é falsa. Então, a gente tem que ver se os músculos realmente acionados pela alegria, provindos do cérebro, são aqueles que estão sendo executados. Mas a alegria, geralmente, em uma microexpressão, ela foge. Isso é muito estudado em psicopatas, né, que sentem o prazer de enganar a pessoa que está no momento investigando ela, e ela está mentindo, ou pelo prazer lembrado de ter até assassinado alguém. A única de valência positiva, talvez pela evolução. Então, por que o Ekman diz mesmo? Porque todas as outras emoções básicas, ó, tristeza, que nós analisamos agora, que ela, no caso do Thiago, esse
expressão de tristeza ela pode ter vindo de uma preocupação que não deixou ele em valência positiva, que seria alegria. Porque as outras todas, como surpresa, é transitória. Ela pode vir antes de uma alegria, a gente está ganhando um presente, né? Mas ela não é totalmente positiva, ela pode ser negativa de uma surpresa de alguém que está aparecendo com um machado na frente da gente, né? A raiva é negativa, porque ela afasta. O medo é negativo, a única é a alegria. Por que ele diz que talvez pela evolução? Porque se a gente fosse alegre o tempo todo, nós estaríamos em frenesi e jamais a gente ia procurar por coisas como a gente está fazendo agora, que é um esforço de ficar acordado para aprender alguma coisa. Então, a prosperidade do ser humano está em não ser alegre o tempo todo. A raiva e a repulsa têm maior número de confusões e erros. O que é confusão? Erro é errar, não saber o que é. Dizer outra coisa. Confusões é entre elas. As pessoas confundem, está vendo a pessoa com raiva e está dizendo que ela está com repulsa, ou nojo, ou aversão, que as três são a mesma coisa. Medo e surpresa são as mais confundidas, ou seja, até não são erradas, mas entre elas, o tempo todo as pessoas trocam uma pela outra. Todos os fundamentos científicos estão colocados abaixo. Não é o Sandro que está dizendo. Isso foi testado com equipamentos, inclusive ressonância magnética, eye tracking. Eu tenho que derrubar alguns mitos, não vou apresentar aqui o vídeo. Nós vamos assistir em aula, já até assistimos em outros eventos, né? Além desse, de neurobusiness, que eu digo aqui que psicomorfologia, morfopsicologia e psicofisiognomia não existem. Isso tudo é inventado, uma bobagem. Foi inventado para ganhar dinheiro. Então, esse curso mesmo aqui custa R$6.000, 2 dias de curso, e ela lota de gente lá, e é uma mentira. Porque ele diz o quê? O fundamento dele é que as formas do rosto transmitem o que nós somos. Até pode ser assim quando a gente estuda visagismo, tá? O pessoal que vem da estética. O pessoal que vem das áreas, né, de toxina botulínica, essas áreas aí, isso tem sentido. Que a gente organizar as formas do nosso rosto. Mas a pessoa nasceu assim, ela é boa para trabalhar numa equipe, ela é boa para liderança, isso é mentira, só gera preconceito. Esse mesmo é um livro que eu indico para vocês jamais lerem. Porque isso aqui é uma grande mentira, tá? Morfopsicologia é um livro feito, né, por um autor em Portugal, e ele se baseia, pega o rosto de alguém, Einstein é assim, o rosto dele é assim, então as pessoas que têm o rosto no formato dele são inteligentes, são criativas, isso é grande bobagem. Isso só gera preconceito. Isto aqui é uma verdade. Eu mesmo estou me preocupando, eu estava me olhando hoje de manhã e ontem à noite, começou a criar alguns, vocês estão me enxergando aí também, né? Começou a aparecer os meus bolsões aqui. Gravidade começou a puxar, e aqui começou a descer, e eu começo a ficar com o rosto quadrado. Então eu tinha o rosto triangular antes, novinho, e agora ficar quadrado, e eu mudo totalmente o meu comportamento e o meu temperamento. Sou outra pessoa. Não. Isso é a pele que desceu, mudou, né, de trapezoidal para quadrangular o rosto por causa do passar da idade. E não quer dizer que vai mudar o temperamento da gente ou a gente dizer que uma pessoa age de tal forma porque o formato do rosto dela é esse. Quando vocês virem esse negócio, pode bombardear lá. Eu bombardeei esses dias, quando eu vi, tinha 7, 8 haters direto lá, mandando direct para mim, dizendo para eu ficar quieto, que eu não sabia o que eu estava falando. Mas isso é uma grande mentira. Então, eu tenho que derrubar alguns mitos aqui, porque a gente busca ciência. Isso só gera preconceito. O que é preconceito? Juízo de valor pré-concebido, já está na pessoa. Sobre algo ou alguém. Pré-julgamento. Opinião ou pensamento acerca de algo ou de alguém, construído a partir de análise sem fundamento nenhum. Conhecimento, nem reflexão. As pessoas não refletem, pô. É que 2 filhos, né, podem ter personalidades diferentes, mas são muito parecidos em formato de rosto. E podem ter personalidades completamente diferentes. Logo, o palco é o nosso rosto. Tem pessoas que ficam espantadas, né, com esse corte, mas é muito interessante que aparece aqui, né, todo o maquinário nosso do comando central, e ele todo alinhado com o que nós mostramos no palco. Temos áreas, 4 delas especialmente eu gosto de estudar bastante. Na neuroarquitetura, que a primeira é aquela que, quando olha para rostos, ela aciona. Né? Isso aqui é uma ressonância magnética. E quando ela aciona, quando a gente olha para objetos, ela aciona também.
Então, ela aciona para objetos e para faces. Já o sulco temporal superior, que é a segunda, ela aciona com muita força para faces. E esse F, no segundo exemplo, é essa área aqui, exatamente nessa área, é quando só, nessa área toda do sulco temporal superior do cérebro, a área F é facial. Só funciona para faces. Quando olhamos, ela acende. Vocês imaginam o que acontece quando a gente está apaixonado, quando olha para o rosto. A OFA é a área fusiforme da face, que é bem conhecida e estudada para quando olhamos para rostos, e a área fusiforme facial. A penúltima é a occipital, porque ela fica bem atrás. Aqui atrás é a parte occipital. Vocês vão aprender com a Carla isso, né? Occipital. Ela está bem atrás e ela aciona quando nós olhamos. Ela tem a ver com a visão. 25%, em torno de 20% a 25% do nosso cérebro está sendo dinamizado, consumindo energia para os nossos olhos, ou seja, a nossa visão. Então, essa área aqui é a área fusiforme occipital e a outra é a área fusiforme facial. Ela é extremamente acionada quando olhamos para faces. Essas 4 áreas, quando elas são acionadas, a gente pode causar alguns impactos nela, que vocês vão ver um vídeo, para quem entrar no MBA, que eu vou causar um tilt no cérebro de vocês e vocês não vão enxergar os olhos e nem a boca das pessoas, mas isso só lá, não temos tempo aqui. Isso que nós estamos falando é inteligência facial. Tem uns conceitos interessantes. Um deles é da Nancy Etchkoff, que ela é convidada da Harvard para dar aulas e convidada como consultoria, que ela é uma das maiores autoridades em beleza do mundo, né? Tem livros dela bem interessantes. E ela atua direto na Medical School, em Harvard, porque ela tem noção de perfeição, simetria, e ela dá consultoria para os grandes do cosmético, tipo Lancôme, né? E ela cunha dois interessantes conceitos dentro da competência, que é a afabilidade, a gente olhar uma pessoa e dizer que ela tem competência afável, ou seja, dentro da dimensão de competência, uma pessoa pode ser querida, né? Pode nos transmitir afabilidade, e pode ser social, que são aqueles caras que estão na dimensão de competência, que eles galgam cargos na empresa. Às vezes até passando por cima de pessoas, né? Mas lendo no rosto, a gente pode dizer que esse rosto ele tem aí um aparato interessante que chama atenção para a afabilidade ou social. Entender social tem a ver mais com ganhos sociais. E a afabilidade é mais amorosa, então. Isso na competência. E aqui, Paul Ekman diz que temos simpatia e confiabilidade. E é por aqui que a minha pesquisa anda. Porque simpatia é um julgamento que começa a ser complexo. Porque a gente vê numa pessoa que ela é simpática e essa pessoa começa a ganhar coisas de nós. E a confiabilidade é o mais complexo de todos. E, sinceramente, quando eu comecei a falar isso e usar confiança, tinha algumas pessoas do meio que não davam muita bola. E agora o pessoal está falando bastante da confiança. Aí eu senti que eles começaram a estudar mais o quanto a confiança é complexa. Muito mais do que até a competência. A competência é um julgamento complexo. Um julgamento que não é complexo, beleza. Simpatia, mais ou menos, tá? Quase sendo. Por quê? Porque beleza, ela é fugaz, certo? Alguns outros, já a pessoa é meio triste, a pessoa é mais alegre, né? Piadista. Mas competência abre campos no trabalho. E para a gente ter um relacionamento que não é tão pueril, existe uma escalada que transforma esse contato e que a gente olha faces, gestos, de tal forma que a gente pode usar o nosso corpo como uma ferramenta que a gente pode percorrer essa esteira que nos torna, né, dentro dessa escalada, pessoas verdadeiramente competentes para um relacionamento perene. E para que serve isso? Para as pessoas que trabalham cuidando de carteiras. Então, o RP aqui é de relacionamento perene. Existe uma fórmula que a gente não tem tempo de trabalhar aqui. Mas eu trouxe 2 componentes dela e vocês vão procurar comigo, né? Provavelmente, muito provavelmente, como ela se destrincha.
Mas eu trouxe 2 elementos que dá para a gente conversar aqui um pouquinho, que é sobre a comunicação compõe ela, onde não há comunicação, a pessoa não nos procura mais para se comunicar conosco, ali acabou-se. Não há mais comunicação, procura, interesse, ali não tem um relacionamento. Então, alguém que cuida, por exemplo, de um grande banco numa empresa, é um key account, né? É um executivo de contas, ele tem que cuidar todos esses itens, que é uma fórmula grande que não dá para explicar aqui em outro momento, só tenho 30 minutos, acho que o Thiago já está batendo na minha porta, eu já estou quase indo para o fim. Então, todos os elementos são obrigatórios, com exceção da admiração. Por quê? Porque já falaram aqui, os professores falaram, eu creio que foi o Maurício falou, eu vi o professor, o outro professor Luciano também comentou sobre valência. Então, a gente fala de valência, fala de domínio e fala de excitabilidade. Então, a valência, se é positiva ou negativa, daquelas emoções que eu falei aqui, agora estou fazendo os links de toda a minha narrativa, né? Eu falei em tristeza, alegria, então elas têm uma valência, e a única que tem valência positiva é a alegria. E tem a dominância, que é a força dessa emoção em cima de nós. Temos força em cima da raiva? Não temos. Podemos entrar numa loucura tal de fazer uma grande bobagem na raiva, né? Uma dominância baixa. E na admiração, ela tem um valor enorme dentro disso. Imagina que a gente conte... Vamos lá. Imagine que um executivo de contas se relaciona com uma conta da Petrobras. Olha só. A maior do Brasil. E ele se relaciona lá e ele tem que manter um relacionamento perene para não ser trocado. Porque ele está cuidando de algo de extrema complexidade. E se aquela pessoa lá da Petrobras, um exemplo, né? Pedindo licença para falar em nome da empresa, se a pessoa de lá tem admiração por nós, nós temos algo gigante, porque ela nos admira. E fazer ela nos admirar é uma escalada muito difícil. Porém, por isso que aqui ela está entre parênteses, ela é multiplicada, não somada. Porque quando nós temos admiração de alguém, essa admiração pode ir por água abaixo. Isso acontece nos relacionamentos. Né? A mulher lá, linda demais, tudo mais, ela dá um arroto na mesa, acabou de admiração. Pô, não existia amor ou paixão aí nessa história. Né? Mas, enfim, é algo que tem uma enorme dominância, né? Mas a gente tem grande força em cima dela de acabar de uma hora para outra. Então, há uma fórmula de um relacionamento perene. Então, quando eu falo sobre a leitura do corpo, eu não trato só de algo rápido, na hora, de transmitir competência, confiança, simpatia, mas também para manter os nossos relacionamentos. Legal, né? Isso aqui nos chama atenção. Como é que pode o crânio de alguém, agora derrubando aquele mito, o formato do crânio dizer como nós somos? Mas a dinâmica muscular, a forma como a gente expressa no nosso rosto, mostra as nossas emoções. E nós, conhecendo isso em nós e nos outros, nós dominamos o entorno social. Olha a Rodineia aqui. Eu fiz uma pesquisa sobre competência, atratividade e de outras coisas também, que não temos tempo. Esse aqui é uma codificação de um sorriso verdadeiro, né? A U47, né? Que é dilatação da pupila, a U25, os lábios subindo, né? O orbicular da boca, temos que conhecer os músculos. A U6 é o levantador da bochecha, que acaba espremendo o olho. A U7 as linhas de expressão que nós temos, que são os pés de galinha do lado, que as mulheres colocando botox dificulta um pouco, mas sempre a gente consegue enxergar quem tem um olho treinado. A U12 aqui, vocês podem ver um sulco naso-labial puxado pelo zigomático maior. É legal a gente ter conhecimento. Vocês viram a quantidade de músculos que eu falei aqui, de unidades de ação? Que parece que as pessoas podem nos enganar, mesmo tapando da raiz, a gente chama de raiz do nariz, entre as sobrancelhas para baixo, tapando com uma máscara que hoje nós usamos, a gente consegue codificar por 3 números. Sempre trago ela, trouxe da última vez. Prometi para o Thiago que eu ia trazer várias coisas diferentes. Eu tenho aqui colegas que dizem, pô, a tua sempre muda, mas algumas coisas eu tenho que trazer da última para mostrar algumas diferenças. Vocês podem ver aqui um sorriso sendo desconstruído, ele é falso.
mas ela mesmo assim, por ela ter atratividade de dimensão de beleza, ela consegue atrair muita gente. E ela consegue atrair e trair. Então, vocês podem ver aqui um sorriso que não se sustenta. Notem como ele se desmancha no meio do caminho e ela tenta manter ele depois. Então, a atratividade não se trata de beleza. E simpatia não precisa ser sorridente o tempo todo, pois até ela pode nos enganar. Traçando uma pesquisa, vocês podem ver aqui que nós temos dois rostos da mesma pessoa, um com maquiagem e outro sem maquiagem. Qual é a minha intenção aqui? Eu quebrei a cabeça e eu tinha que mostrar o mesmo rosto. Meu pioneirismo não está na maquiagem. O pioneirismo está em um vídeo de 25 segundos com ela sem maquiagem e com ela com maquiagem, que nós gravamos 8 vezes até que nós conseguíssemos ter as mesmas expressões faciais, a mesma narrativa, as mesmas palavras e os mesmos 25 segundos em que ela pede para as pessoas responderem as perguntas que estão do lado. E as perguntas foram arquitetadas para medir, vamos lá, valência, negativa ou positiva, as duas primeiras, as duas segundas, excitabilidade, o tamanho, e a terceira, as duas últimas, aí fecham 6, eu preferi colocar não só uma, mas 2 de cada uma, para poder ter um balizador entre elas. Se alguém não entende alguma coisa, né, vai acabar entrando para a minha estatística, eu meço a dominância. E a dominância, eu começo a tratar a dominância dentro do julgamento complexo. Por quê? Porque a pessoa nos transmite algo que é tão forte, ela nos transmite. Nós olhamos para um rosto e nós dissemos, este rosto é de uma pessoa competente. Nós não dizemos assim, mas aqui dentro é o que aparece, porque foi visualizado aquela face. Nós vamos dizer, aquela pessoa é competente. E, num recrutamento, numa seleção, numa entrevista, isso aconteceu ao longo de toda a minha vida corporativa, de dizer, ó, esse aqui acertou mais, essa teve maior pontuação, essa passou melhor no DISC, só que essa aqui, nossa, essa aqui se encaixa na nossa organização. Só olhando a face é a narrativa, né? Vocalização, gestos e expressões faciais. E o que eu descobri? Eu descobri coisas enormes. As pessoas... olha só, eu quero que vocês notem aqui. Se vocês colocarem 2/3 do meu slide e eu menorzinho, vocês vão poder enxergar que a expressão é a mesma. O cabelo é igual, as sobrancelhas estão arqueadas, parece que na esquerda está mais arqueada, mas não está, porque a diferença entre a pálpebra superior e a sobrancelha dela, ela reduz quando está maquiada, porque a Rudineia, para a gente transmitir um sorriso, ela puxou de uma forma longitudinal, diagonal, o olho. Ela aumentou o olho para cima, diminuiu o espaço entre o olho e a sobrancelha e parece que ela está sorrindo mais. As duas bocas estão entreabertas, mas como ela está de batom, nós temos aqui um efeito ampliador, em que as pessoas não enxergavam a boca aberta ou o sorriso na outra, porque a maquiagem ela consegue ampliar as emoções. Traçamos isso em alguns números, se vocês olharem o gráfico em pizza, vocês vão ver que abaixo, inferior, central, divisão das avaliações pela diferença entre a primeira e a segunda nota. Cresceu de 1 a 3 pontos, em 9 pontos, de 1 a 3 pontos, o que está em laranja e o que está em vermelho. Ou seja, 42% mais 48%, 90% de 263 pessoas. 263 pessoas. 90%, cravadinho, disseram que essa pessoa transmite mais valência positiva. Ou seja, as pessoas sentiram mais alegria vendo ela transmitir as emoções, porque ela está maquiada. Eu tinha que diferenciar e usei a maquiagem para diferenciar a mesma pessoa. Senão ia ser contestada a pesquisa dizendo, mas essa é diferente da outra. Isso é valência. Então, mulheres, onde é que eu cheguei? As mulheres têm um diferencial competitivo no lugar de vocês. Vocês acordam de manhã e vocês têm uma outra face. Nós não. A gente sai uma porcaria igual, os homens. As mulheres conseguem fazer isso. Então, façam uso disso como uma ferramenta para vocês. Por que eu uso o termo complexo? Julgamento complexo.
Quando nós dissemos que uma pessoa tem mais competência olhando para ela, na verdade é ela que está transmitindo força em nós, não nós que estamos cedendo isso a ela. Ela que trouxe uma noção de competência. De confiança, nem se fala, porque confiança é o mais complexo de todos. Confiança, quando a gente tem alguém, a gente assina um contrato, a gente empresta dinheiro, ele altera a nossa vivência quando a gente sente confiança em alguém. E eu medi a confiança também. Eu fiquei perplexo do resultado. Um julgamento, ó, ato ou efeito de julgar, opinião, juízo, apreciação, submeto-me ao seu julgamento. Tu estás me dizendo que eu sou. E complexo por quê? De difícil compreensão, que não é simples, que é complicado, que é desprovido de percepção, a gente não sabe o porquê, mas diz aquela lá é melhor. Se saiu melhor na entrevista, na negociação. Entendimento ou clareza e até mesmo confuso, porém a gente foi intoxicado por aquela ideia. Por que é complexo? Porque interfere nas oportunidades de vida da pessoa. E quando eu traço dominância, eu vejo competência e confiança. Eu estou mostrando aqui só competência. As pessoas olhando para a pessoa maquiada dizem aqui, ó, 39 mais 42, nós temos aqui, tem 90% novamente, de pessoas dizendo que sim, ela é mais competente. Os quadrantes, o primeiro, onde diz volume por avaliação de competência, vocês podem ver o vermelho ali como cresce. Vou trazer aqui alguma coisa de faixa etária. As mulheres de 31 anos a 40 anos são terríveis com outras mulheres. Elas olham para uma mulher e fazem vários julgamentos. Aqui, o total é de todas as idades, de 20 anos em diante até 70 anos, foi medido. Mas as mulheres de 31 a 40 anos, eu estou falando assim, ó, 100% delas disseram que a figura maquiada é mais competente que a outra. Então, vocês, mulheres, se vão para uma reunião de negócios, vocês já estão vendo, quando vocês entram, o que os outros estão sentindo. Isso é um julgamento complexo. Chegamos aqui que a maquiagem feminina é uma máscara social. E podemos dizer, por extensão, que são moduladores percepcionais. E eu vou agora para a minha nova área de pesquisa, que é modulação neural. E aí eu começo a brincar com coisas bem sérias. Eu não sei se vocês conseguem... Espera aí. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Enxergam aqui? Quantidade de equipamentos que eu tenho aqui? Acho que enxergaram. Eu começo a medir em mim, com neuromodulação autorregulatória, auto porque é em mim, em cima de ondas e batimentos binaurais. Eu começo a trabalhar uma depressão que eu tive depois da segunda cirurgia. Eu sofri uma depressão pós-cirúrgica, que é uma coisa que acontece com bastante gente. Tem pessoas, às vezes, que lutam contra o câncer durante anos e quando elas se curam, parece que vem à tona aquela coisa, agora eu me curei e depois se deprimem, tem até pensamentos suicidas. Isso é uma coisa muito louca, muito séria, muito perigosa. E eu tive uma depressão pós-cirúrgica, que pode ter sido hormônios, que eu trabalhei no cérebro, né, para acabar com aqueles espasmos. E eu começo a fazer uso de batimentos binaurais, que são batimentos ondas sonoras, e em 3 semanas eu saí de um nível 4 de depressão para 2. Rapidinho, assim, muito rápido. Eu uso em mim, antes de vir aqui participar com vocês, né? Compartilhar conhecimento, eu escutei 12 minutos de frequência, me sinto muito bem, controlo a minha ansiedade e outras benéficos que existem, e eu começo a estudar o seguinte, vem cá, para aí. Eu sou um cara especialista em expressões faciais, em vocalização, em gestos, né? Vem cá, é possível uma pessoa modular a outra? E começo a analisar isso. Bom, vocês que são casados e têm namorada, vocês já pararam assim em algum momento e encostaram o peito na pessoa e os corações começam a bater próximo? Eu não estou falando nada de romantismo aqui, estou falando de fisiologia. Eles começam a ficar sincrônicos. As pessoas começam a ficar parecidas.
ou quando a gente tem uma respiração mais ofegante, o outro tem mais calmo, e os dois, quando estão próximos, dormindo juntos, por exemplo, ou comendo, que a respiração ela fica mais ofegante, a gente começa a olhar aquilo e começa a ficar parecido. Isso não é memética. Memética é outra coisa. Nós estamos falando aqui de 4 pontos basilares que ninguém estuda isso no Brasil. Então, eu venho estudando isso a fundo e está funcionando comigo muito. E esses 4 pontos basilares para neuromodulação, ou neurofeedback, é que elas trabalham a nossa área emocional, cognitiva, comportamental e fisiológica. E na parte emocional, nós chamamos, eu e quem está estudando, né, de contágio emocional. E o contágio emocional é algo que acontece em nós sem que a gente perceba. A gente é contagiado. Assim como um lobo, quando ele começa a andar com cachorros, ele começa a latir que nem cachorro, ele para de uivar. Porque ele está naquele ambiente e ele começa a imitar, para não só ser do bando, né, porque isso não é uma questão de, eu vou ser aceito. Ele não é só cognitivo. Um outro exemplo fantástico de contágio emocional é uma pesquisa, um experimento feito em 2 pessoas que estão assistindo o mesmo filme e elas se dão bem, porque é interessante as pessoas se darem bem quando fazer, para não ter aversão entre as duas. Aí a gente tem uma dificuldade enorme quando uma pessoa tem aversão à outra, ou raiva, não dá. Elas têm que estar, né, com um cérebro mais ou menos parecido naquele momento, elas assistem um filme e nesse filme mandam uma suprimir as emoções. Olha só, nós estamos fazendo aqui uma ligação entre tudo que eu estava falando. Mandou uma delas suprimir as emoções na face dela. Então ela está vendo um filme cheio de emoção, uma comédia, e ela está com uma cara uma cara séria lá, né? Vocês pensaram de bunda, né? Tudo bem. Então ela dá uma cara séria e eles medem o cérebro daquela pessoa e algumas reações que hoje dá para a gente medir por métodos que não são invasivos, né? A dinâmica neural e também a condutância galvânica, né? No dedo. E aquela pessoa que está do lado olhando, uma pessoa que não exprime emoções, começa a ter as mesmas emoções dessa pessoa que foi mandada não mostrar as expressões. E essa pessoa que foi dita para ela, não muda, segura, ela começa também a ser monitorada e ela começa com uma carga de estresse enorme. Os aparelhos mostrando que ela está com carga de estresse porque ela está segurando as emoções e a outra começa a sentir a mesma coisa, sem saber o que está acontecendo. Isso é um contágio emocional. Então, eu falei aqui, em 3 frases, alguma coisa que seria um livro de 500, 600 páginas, né? Porque hoje em dia eu tenho muito receio, pessoal, do que está acontecendo na internet. Eu até tive afastado de lá, porque hoje uma pessoa olha um conceito e sai dando aula, e as pessoas compram curso, sem saber de nada. Nós, para estarmos aqui, eu, os professores, para a gente dar de 1 a 3, a gente estuda 10. E hoje em dia o que tem de gente que dá 1, estudando 1 só, se perguntar uma coisa, a pessoa não sabe nada, é enorme. Então, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é saber quem estuda, quem está pesquisando e quem está se promovendo na rede. Se tem lá mais de 1 milhão, aquele cara só faz aquilo. Então, aquele cara não sabe nada. Não sigam um cara desse. É a manada que segue o fácil. Desculpa, mas era o meu momento, então eu tinha que descarregar isso. Cognitivo, pessoal. Cognitivo é quando nós temos uma sincronicidade cognitiva. E isso vem de termos já antigos, dos anos 80, que existe uma teoria que se chama TOM, que é teoria da mente. O que nós fazemos com pessoas que nós nos relacionamos? Nós damos sempre um passo à frente para entender o que aquela pessoa está pensando. Em relacionamentos tóxicos, isso se torna uma coisa horrível, porque a pessoa fica o tempo todo olhando para dentro para que a outra não se magoe, a outra não fique braba, e isso acaba conosco. Isso nos envelhece, nos enche de cortisol, porque a gente fica o tempo todo sob atenção e ansioso. Só que dentro da TOM, dentro da TOM, que é a teoria da mente, que ela se encaixa aqui dentro, da sincronicidade cognitiva, a gente começa a prever o que a pessoa está pensando. E quando nós fazemos isso, o que a gente faz? A gente faz algo cognitivo, porque ao contrário do contágio,
Isso a gente faz porque quer entender a pessoa. Daí a gente começa a presumir, ela deve estar pensando isso, ela deve estar sentindo aquilo. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente acaba fazendo uma sincronicidade, buscando informações na pessoa. Behavioral é comportamentos. E aqui nós temos uma coordenação comportamental. Se nós caminharmos ao lado de uma pessoa que a gente tem uma certa simpatia, se a gente vai almoçar com aquela pessoa, a gente começa a copiar até mesmo o espaçamento dos passos e a velocidade dos passos. Começamos a copiar coisas do tipo para onde essa pessoa olha quando almoça. Se ela olha muito para o prato, a gente começa a olhar cada vez mais para o nosso prato, ficam duas pessoas muito parecidas. Isso no reino animal é muito antigo, muito. Se olhar aqueles filmes, assim, os homens adoram isso, da Discovery, National Geographic, aquele monte de crocodilo, assim, o Serengeti, eles ficam todo um do lado do outro, um abre a boca, todos abrem a boca, ficam todos parecidos, eles são uma sincronicidade comportamental. E uma sintonia aqui fisiológica, porque tudo isso, quando acontece, nós mudamos os nossos horários, as nossas emoções, e a gente muda o que a gente tem por dentro. Então, uma pessoa, nessa modulação que ela faz, nesse relacionamento com a gente, e isso eu meço nos meus equipamentos, então eu trago isso de pesquisa e posso falar isso, né, com constância e conhecimento, muda a nossa fisiologia. E quando muda algumas coisas do tipo nosso fluxo sanguíneo, a nossa oxigenação, está mudando os nossos hormônios. Vai mudar o nosso batimento cardíaco, vai mudar a nossa função respiratória, e nós acabamos mudando fisiologicamente, em função das pessoas que andam conosco, e nós temos que estar preparados para isso, e também para modular pessoas ao longo da nossa existência, nossa vivência e nossas negociações, ou quem sabe nossos relacionamentos, para que a nossa vida se torne melhor. Eu termino por aqui e saio mostrando para vocês que o que nós temos aqui no lado esquerdo, isso aqui, inclusive, é uma plataforma de estudo minha, tá? De vários indicadores neurais e fisiológicos, o que se modula no cérebro da gente, e eu uso isso em mim. E aqui o que um cérebro pode modular um outro. E alguns de vocês devem estar pensando, a hipnose é um enorme exemplo de entrar no subconsciente de alguém e de enviar ordens. Mas nós podemos fazer isso de forma sutil. Pessoal, vou ficando por aqui. Deixa eu ver que horas são. Eu acho que cumpri com o meu horário. Estou aberto para perguntas. Né? Eu sei que fiquei por um dos últimos, né? E aqui não, ainda temos... Mas no Instagram... Ainda temos o Nasser. Mas vamos lá, ainda, fale... Um dos últimos, né? O Nasser. Bom, ainda bem que a continuidade é de altíssimo nível. Me procurem lá, eu não sou muito ativo no LinkedIn, eu acho que é negócio um baixo astral enorme, lá todo mundo é CEO de empresa, eu não vou muito lá, mas no Instagram eu estou bem vivo. Vocês podem procurar por Prof. Sandro Eduardo, tudo junto. Prof. Sandro Eduardo. Às vezes eu coloco alguns conteúdos, o ano passado eu fiquei bem acamado em função dessa cirurgia, fiquei um pouco sumido, eu estou nativa de novo, né? E acompanhando meu amigo Tiago aqui, todos os professores que estão comigo. Pessoal, muito obrigado, espero que tenha sido de grande valia, eu tenha trazido conceitos e técnicas novas. Fantástico, obrigado, Sandro. Fantástico. Sandro, nosso professor, nosso amigo aí, e eu deixei, passou um pouco do tempo, mas eu deixei para tu concluir, ali já que a gente está mais para o final, o Nasser que lute, né, como se diz. O Nasser veio aí com uma palestra fantástica para ajudar ainda mais a gente a aproveitar essa nossa última palestra do seminário, a engrandecer. É muito legal a gente ver todo esse conhecimento sendo utilizado de uma forma real, do bem, né, o Sandro é um cara realmente de excelente caráter, uma pessoa muito bacana, a gente tem a felicidade de estar morando na mesma cidade, então a gente agora não tem se visto desde a pandemia, mas sempre que possível a gente está reunido, a gente está trocando ideias, a gente está até trabalhando junto algumas coisas, então é muito legal, fico muito feliz aí com o teu desempenho e muito feliz de que as coisas estão cada vez melhores, né? Cada vez tem ficado, e como ele é japonês, dá para dizer que cabe ainda mais, né?
Daí ele está cada vez mais ninja em se tratando de neuro. Né? Muito bom. Obrigado, Sandrão. Obrigado.